Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadoras, vereadores, pessoal que nos assiste no plenário e no canal 16. Quem aqui tem ao redor de 50 anos deve lembrar, 50 anos ou mais, eu diria, deve lembrar de que nós tinha medo. Lembram? Nós tinha medo do pai e da mãe, do velho do saco, bicho, boi da cara preta, lá nós tinha medo da Maria Louca, né? Lembram disso? Mula sem cabeça. Hoje, o que a gente ouve? Eu tenho medo, quando eu vejo as pessoas dizem, quando eu vejo moto, eu me apavoro. Quando eu vejo jovens de boné, de capuz, eu tenho medo, né? O que a gente pode concluir com isso, né? Ou chamar atenção disso? Que o perfil do crime está cada vez mais jovem. Quando nós estivemos lá no apanhador, os 11 vereadores, nós vimos no sol. E chamou muito atenção a prevalência, eles estavam no sol, no pátio, a prevalência de jovens. Na sexta-feira passada, quando nós estivemos lá, entramos nas galerias, e era no turno da manhã, para ver aonde que ia ocorrer as reformas, a necessidade de reforma, e chamou muito atenção, gente, a quantidade de jovens. Então, é uma coisa que a gente sabe, ouve falar, e o que eu vou trazer aqui hoje é a origem disso, a partir de um estudo de um sociólogo gaúcho, que é o Marcos Rolim, que ele fez uma tese de doutorado baseado na evasão escolar. Esse tema virou um livro que se chama A Formação de Jovens Violentos. Bem, a evasão escolar está sendo identificada nesse estudo como a raiz da violência extrema no Brasil. Como foi o estudo? Dois grupos. Ele trabalhou com dois grupos de jovens de idades semelhantes, todos homens, pobres e criados na mesma região. Um grupo vira matador e o outro vira trabalhador. Por quê? A pergunta que ele fez foi: o que leva os jovens a matar sem motivo aparente? Nesse experimento, o que ele acreditava, esse experimento que tem os jovens na faixa de 16 a 20 anos, são jovens que cumpriam pena na fase, né, Fundação de Atendimento Social e Educativo aqui no Rio Grande do Sul. E ele então entrevistou esses jovens. Ao final, uma das perguntas que ele incluiu na pesquisa foi que eles indicassem um colega de infância. O que ele acreditava é que fosse prevalecer nas causas da pesquisa dele a violência familiar, o uso de drogas, enfim. E o que ele encontrou foi que, na totalidade desses jovens entrevistados, eles não estavam mais na escola. Eles haviam evadido da escola. Aliado a isso, né, também, à medida que eles evadiam da escola, a aproximação com grupos armados. Então, nós temos os grupos armados que treinam esses jovens, né, para serem violentos. Em termos de dados de evasão escolar, no mundo nós temos, numa pesquisa de 2013, pelo Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, que 1 a cada 4 jovens
evadem da escola no curso fundamental. E no Brasil, o Brasil, também identificado nesse estudo, é a terceira maior taxa de evasão escolar em 100 países. Ele fica atrás da Bósnia e da, difícil até de dizer o nome, da Herzegovina e do arquipélago de São Cristóvão. Então, nós, o Brasil, estamos atrás apenas desses países. Entre os que cumpriam a pena, né, desse estudo, todos tinham abandonado a escola. E quais os motivos que eles citavam na entrevista? Motivos banais, como: são burros e não conseguem aprender, a escola é chata, o sapato furado, que era motivo de chacota. Então, o que eles alegavam eram esses motivos no seu estudo. Além da questão da evasão escolar, ele também identificou a questão do treinamento violento, né? Aquele que ensina a manusear armas e bater antes de apanhar, atos que exaltam a violência. Ele somou, ele identificou, ele comparou esses jovens do estudo e mais outros jovens que já estavam presos no presídio central, jovens condenados por homicídio, receptação de drogas, e ele identificou que, somando todos esses, apenas 54% estava relacionado a treinamento violento. Então, 54% desses jovens tinha passado por treinamento violento, mas 100% tinham evadido da escola. Uma fala do Marcos Rolim, numa entrevista que ele deu à BBC, diz: muitos meninos que se afastam da escola são, de fato, recrutados pelo tráfico de drogas e são socializados de forma perversa. E isso provavelmente deverá se repetir se a pesquisa for reproduzida em outros locais, pois a diferença estatística é muito forte. Então, de fato, tem uma outra frase interessante dele, que é, eu até anotei aqui, porque tem várias entrevistas dele na internet, que é que quando falha a escola, o crime chega, né? Essa frase aqui: no Brasil, onde a escola falha, o crime é bem-sucedido. A conclusão prática do estudo dele é que a prevenção da criminalidade deve levar em conta a redução da violência escolar. Esse tema, evasão escolar, é uma coisa que se fala muito, mas eu achei importante trazer aqui, porque ele está baseado num estudo. Muitas vezes, a evasão escolar é um tema antigo. Eu lembro do meu estágio de psicologia, eu acho que até já citei aqui em outro momento, eu fiz estágio na escola Dante Marcucci, próximo ali do Eusébio Beltrame de Queiroz, zona do cemitério. Essa escola atende esses alunos. E lá, quando eles chegavam na 5ª série, eles começavam a evadir. Então, é um tema antigo. Mas ele vem crescente e ele está sendo identificado como é onde nasce a criminalidade, é uma das causas importantes. É claro que hoje, no ponto que nós chegamos, ontem tratamos aqui da violência no interior, nós temos muitas ações para fazer de combate, né? Porque a sociedade que está na rua não merece passar pelo pavor que a gente assistiu lá. Então, nós temos muitas coisas a serem feitas. A exemplo do que nós estamos trazendo de policiamento comunitário,
né? Essa questão que eu falei de nós termos visitado as galerias, que nós estamos lá para ver a reforma do presídio, para que eles possam estudar. Quando nós estamos falando de um público jovem, mais importante ainda que eles estudem, porque eles vão sair jovens de lá. Então, eles precisam estudar e trabalhar, precisam voltar para a escola. Então, essas reformas também precisam ser feitas, né? Tem muito trabalho a ser feito. O que ele conclui, né, que esse aspecto é negligenciado quando se fala em segurança pública no Brasil. Vamos então olhar qual é a nossa realidade em Caxias. No início desse ano, foi publicado no jornal, né, que no ano de 2016 nós tivemos 4.211 infrequentes. O que são os infrequentes? São crianças que ficam afastados, não vão à escola por 5 ou mais dias. E aí tem que entrar a ação da escola, tem a ação do Conselho Tutelar, tem a ação do Ministério Público. No ano de 2016, dos 4.211, continuaram fora da escola, que aí então se considera evasão escolar, 2.724. É o número de crianças e adolescentes que ficaram fora da escola em Caxias do Sul em 2016. Os 4.011, que eram 4.211, significa 6% dos 70 mil estudantes matriculados em Caxias. Em 2017, também dado do início desse ano, nós não temos esse dado atualizado, em 48 dias de ano letivo, nós já tínhamos como infrequentes 629 alunos. Se nós fizermos um cálculo, é uma média de 13 alunos por dia que abandonam a escola. Isso foram dados do início do ano, na publicação de 27 de abril. Então, é muito alto, né, gente? 13 por dia. Tem muito trabalho a ser feito pela escola, pelo Conselho Tutelar, por todo mundo. Mas o que é importante? Vamos falar das causas em Caxias. Na sequência, uma parte, vereadora Paula. Sim. Pois não. Só deixa eu concluir. As causas citadas na entrevista de Caxias era resistência e negligência familiar e distorção entre a idade e a série frequentada, além da dificuldade do aprendizado. Então, muitas vezes, né, quando a criança ela foi faltando, daí ela volta, ela fica deslocada na sala de aula se ela tem, né, uma idade mais jovem, uma idade maior perto dos jovens. Essas são as causas apontadas no estudo em Caxias. Ainda na matéria de Caxias, e isso é bem importante nós refletirmos, segundo o Ministério Público, o retorno dos alunos à escola, o sucesso, né, quando ocorre ação para evitar a evasão, que tem os infrequentes, então agem em cima disso, 54% retornam. Uma declaração de líder, por favor, presidente. 54% retornam com a ação da escola. Então, vejam a importância do papel da escola, da proximidade da escola e da família, do preparo dos professores, porque 54% retornam quando a escola age. Dos encaminhados, 29% retorna por ações do Conselho Tutelar e 41%... Uma declaração de líder da bancada do PSDB. Segue a vereadora Paula Iores. Obrigada. E 41% através de ações do Ministério Público. Nessa estatística, a maior evasão é no final do ensino fundamental, 35%. Concede o aporte, vereador. Na sequência, assim que eu concluo. As causas, o estudo do sociólogo Marcos Rolim,
As causas de evasão da escola, ele aponta, apesar de não ter sido o foco do estudo dele, ele aponta como despreparo de professores para lidar com alunos mais vulneráveis e problemáticos, falta de conexão das escolas e as comunidades com as regiões mais violentas e a própria educação que é oferecida. É importante nós fazer uma reflexão, como que eu comecei aqui, né? De quem nós tínhamos medo. Nós tínhamos medo da mula sem cabeça, do velho do saco, Então, os professores que nós temos hoje foram preparados para tratar com outros jovens. E hoje nós temos uma realidade violenta. Teve uma reunião da Comissão de Educação, o vereador Edson, que eu lembro que a Janice trouxe um dado de aposentadoria de 102 professores. E a principal causa era não estar aguentando a situação. Era a depressão, era não estar aguentando a situação de lidar com esses jovens. A questão da escola, né? As escolas, quem tem visitado as escolas, eu acredito que vocês muito mais, mas eu também tenho contato, elas estão verdadeiros presídios. Elas estão com muros altos, para se proteger do que vem de fora, e não tem uma proximidade da escola com as comunidades, né? Crianças e adolescentes na escola são só... eu vou ceder os apartes agora, que daí depois a gente entra para a conclusão, aí a gente amplia o tema. Vereador Toigo. Muito obrigado, vereadora Paula. Vossa Excelência traz o tema da evasão escolar, extremamente importante neste parlamento. O governo Alceu enfrentou essa matéria, inclusive quando implantou a Escola para a Paz na rede municipal de ensino, né? Nós sabemos que este é um problema muito grande. E Vossa Excelência traz números, né, estarrecedores, o Brasil figurando na terceira posição, né, com taxas, da terceira maior taxa de evasão escolar. O que nós precisamos estar realmente preocupados em encontrar alternativas para isso. A gente sabe que é um grande desafio hoje das escolas, dos pais, das comunidades, enfim, do sistema educacional como um todo, né? Quando o aluno deixa de frequentar a sala de aula, vereadora Paula, muitas vezes causando um abandono, né, da escola em definitivo, com certeza ele vai para algum local. E muitas vezes não vai ser o melhor local. A exemplo disso, Vossa Excelência disse, pode ser cooptado pelo tráfico, participar da criminalidade, e o que é muito pior, não concluindo muitas vezes, né, aquilo que é o mais basilar, que é o ensino fundamental. E muitas são as causas. Vossa Excelência elenca muitas delas, condições culturais, socioeconômicas, enfim, inclusive a didática que muitas escolas, não só em Caxias, mas no país, Caxias é bom o sistema pedagógico didático, mas que são falhos, inclusive, né? Há distâncias, muitas vezes, das escolas. No seu tempo, no meu tempo, nós habitávamos e residíamos a 2, 3 quadras dos educandários. Hoje tem todo esse problema. Mas eu vejo, vereadora Paula, uma coisa que é fundamental hoje, que é a ação que o poder público tem que engendrar e fazer em aproximar as famílias das escolas. Isso é fundamental nas atividades lúdicas, né, na ocupação da escola nos finais de semana, na aproximação com os professores, para saber realmente como está sendo a conduta do seu filho em sala de aula. Essa aproximação, ela tem uma fundamental importância e com certeza ajudaria em muito a reduzir os índices de evasão escolar. O projeto chamado Família na Escola precisa ser dado uma continuidade, iniciou no governo Alceu e entendo que ele tem uma fundamental importância. Nós estamos preparando um projeto de lei intitulado Estatuto da Convivência Escolar. Vamos falar com isso junto com a Escola do Legislativo, com a Comissão de Educação, com a Comissão de Enfrentamento da Violência, para nós construirmos a 4 mãos, junto com as escolas, esta problemática. Cumprimentos por esta temática que é super atual e de grande importância. Obrigado, vereador Toigo. Vereador Edson. Vereadora Paula, esses dias eu tive a oportunidade de ir ao programa da Rádio Caxias, até para discutir a Constituição em miúdos, e lá pelas tantas acabamos na educação. E comentamos até sobre um pouco da criminalidade, e eu falei nesse cômputo como todo, e aí eu vou na atuada do vereador Toigo, que é um dos grandes fatores, porque a escola ela está numa comunidade,
escolar e a família está doente. Quando eu tive a oportunidade de estar como secretário também, vereador Toigo, até esses dias nós falamos da Escola de Paz que tem em Caxias. Na época nós também fortalecimos na rede municipal, através, vou citar aqui porque é um baluarte, Caxias Sul, Ivo Pioneri, Dona Claire, eles estão aí desde sempre na Escola de Paz, em que existia todo o comprometimento. E falei da Rádio Caxias porque teve uma pessoa depois que me ligou aqui, dizendo que, olha só, que nós tínhamos que parar de falar no fortalecimento da família e construir mais escolas. Parar de falar em família e construir mais escolas. Qual é a compreensão verdadeira que nós temos da importância da educação? O eixo 20, a meta 20 do Plano Nacional de Educação é investimento, é dinheiro. Nós precisamos ter aplicabilidade de recurso financeiro, aporte cada vez maior, em todos os níveis. Nós estamos brigando para que se atinja 7% do PIB, 7%, e a meta em 2010 era 10% do PIB, com aquela história toda do pré-sal. Então, vereadora Paula, e teríamos até, estava falando com o vereador Rafael Bueno, sobre a juvenilização da EJA, que a senhora fala que no ensino fundamental, por isso que está se refazendo, se revendo, inclusive por instrução do MEC também, aqui em Caxias tem uma nucleação, porque a gurizada, como ninguém os cobra, querem ir para a noite. 15, 16 anos, e aí inibindo aqueles que no seu tempo, idade séria, não tiveram a condição de ir para a escola por N motivos, para trabalhar, para constituir família, um monte de coisa, sustentar a família. Então veja que os grandes problemas, eles estão alicerçados na desestruturação da família. A vereadora Gladys aqui vai falar, professores que a gente vê no início do ano, com toda a atividade, no final do ano, com os olhos, metade do ano, 2, 3 anos, com os olhos cansados, com os olhos marejados, porque a problematização interna na sala de aula é muito grande. Ela não consegue, então também a formação às vezes não ajuda, mas o entorno faz com que a coisa fique muito complexa. Então, nessa sua abordagem, tem muitos assuntos que nós poderíamos trazer, mas parabenizo a senhora, porque a senhora traz isso, porque linka naturalmente a violência, né? Liga a comunidade escolar. Mas penso que nós teríamos tantos outros assuntos, que inclusive ontem tratamos na comissão com a sua presença. Estamos tentando fazer a nossa parte enquanto Poder Legislativo para trazer à tona o que é mais importante, o lado positivo, que são as práticas, né, que dão certo para a coibição da violência. Parabéns pelo seu tema, vereador. Vereadora Gladys, obrigado. Vereador Edson. Obrigada, vereadora Paula, e parabéns pelo tema. A gente sabe que é um tema de extrema importância. Eu gostaria de colaborar e colocar alguns fatos que a gente vivencia, né? Na minha opinião, né, a evasão escolar, ela se dá mais nas comunidades mais carentes. Sim. Nós sabemos que a droga, ela está em todos os ambientes, mas o que realmente acontece são crianças, jovens, adolescentes que saem de casa, vão a pé para a escola, e no caminho o traficante sai por aí. Eu presenciei várias vezes em frente às escolas estaduais aqueles bolinhos um grupinho de jovens, e eles chamam outros jovens para se juntar. Na maioria são meninos, mas a gente vê meninas também. E quem não participa desse grupinho está fora. Então, muitos vão para esse caminho da droga e, consequentemente, a evasão escolar, né? Desculpa, vereadora. Mas eu queria só dizer o seguinte, que é importante, nesse ponto, a participação do poder público. A gente sabe da família, a vereadora Edson, é fundamental, mas os pais muitas vezes estão trabalhando a situação econômica. Eu queria deixar uma sugestão, vereadora, que o poder público, se ele pudesse colocar próximo das escolas, né, a guarda municipal. Vamos falar em outra, desculpa, oportunidade.
É muito importante o debate, né? Porque esse tema ele tem muitas facetas e muitas formas de serem trabalhados. Eu trouxe ele aqui, sem dúvida nenhuma, em função da nossa Comissão de Enfrentamento da Violência, que ele está no eixo da prevenção. E, para finalizar, nós estamos realmente, como foi colocado ontem, fizemos uma reunião junto, a Comissão de Enfrentamento com a de Educação, para nós darmos andamento ao tema violência na escola, que iniciamos através da comissão. Muito obrigado pelo espaço.